Olá, meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. E aí, me conta, você já é inscrito no nosso canal? Se não, dá tempo ainda. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com outras pessoas. Vamos fazer, meu povo, esse canal ser um canal de graça na vida das pessoas. E na tua vida também, eu tenho certeza disso. Bora lá para mais uma história? Para mais um capítulo do nosso livro Casamento 5 Estrelas. E hoje é o nosso quinto e último capítulo. Hoje nós gravaremos esse capítulo aqui e amanhã nós vamos passar para um outro livro, que no final eu mostro para vocês qual o livro vai ser, qual o tema vai ser. Será bem interessante. Então, fica ligado aí. Bora para a leitura? Capítulo 5 e o tema é Dependência de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Olha que bênção, gente. Você ser dependente de Deus, você saber que Deus é o centro de tudo. A partir do momento que você entender que Deus é o centro da tua vida, Ele quer estar no centro da tua vida, essa tua dependência de Deus vai ser maravilhosa, porque você não vai fazer mais nada sem ter a certeza de que as coisas provêm de Deus. Eu e minha esposa nos casamos realmente muito apaixonados. Ainda quando estávamos noivos, fizemos muitos planos de como seria a nossa nova família. E para celebrar o casamento, tivemos a alegria de ter a bênção dos nossos pais e da nossa liderança espiritual, tudo conforme manda o figurino. Após 2 anos de relacionamento, casamos no dia 2 de outubro de 1993. A igreja estava lotada de amigos e parentes para prestigiar a cerimônia, belamente decorada com gardênias brancas, muito perfumadas. Passando pelo tapete vermelho em direção ao altar e ao som do coral com mais de 60 vozes, podíamos perceber a alegria no rosto dos presentes. Sobre nós, nem se fala. O coração parecia explodir de tanta satisfação. Finalmente havia chegado o dia de celebrarmos a nossa união. Tivemos uma recepção com jantar para mais de 300 convidados e um dos melhores clubes da cidade. Ganhamos tantos presentes que enchemos um cômodo da nossa casa nova. Logo no outro dia, após a cerimônia, viajamos para a tão esperada lua de mel. Mesmo com todas essas expectativas supridas e tantas respostas de oração durante o processo, não pudemos evitar o nosso primeiro grande desentendimento, que aconteceu com 2 meses de casados. Minha esposa descumpriu um combinado que fizemos e fiquei literalmente furioso. Ela muito nova e desligada, eu muito novo e estourado. Aquilo foi suficiente para pesar o clima na nossa casa e afetar o nosso diálogo. Nesse momento, logo ali no início do nosso casamento, descobrimos que precisaríamos depender de Deus em nossa jornada ou, então, não seguiríamos muito longe. Tivemos que corresponder ao convite de Jesus e abrir a porta da nossa casa para ele entrar e colocar as coisas em ordem. Antes de tomar decisões, pergunte para ele. Como pais, um dos nossos maiores desejos é os nossos filhos crescerem e se tornarem independentes em todos os sentidos, espiritual, emocional, financeiro. Aleluia! Mas no reino de Deus é diferente. Quanto mais maduros nos tornamos na fé, nosso Pai do céu deseja que sejamos mais e mais dependentes.
A Bíblia sempre nos fala sobre a importância de termos uma vida de comunhão com Ele, pois, como um pai que cuida dos seus pequenos filhos, ele tem uma vontade perfeita para nós e, consequentemente, para a nossa família. Lá em Salmos 143, no versículo 10, diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Depois em Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Porém, Jesus muitas vezes se afasta para lugares desertos a fim de orar. Se Jesus fazia isso, imagine nós. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Esses são apenas alguns textos bíblicos que mostram como Deus deseja que tenhamos um estilo de vida de dependência e comunhão com Ele. O próprio Jesus foi um homem de oração, tanto que seus discípulos, certamente impressionados com a sua comunhão com o Pai, pediram. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz: Senhor, nos ensina a orar. Reparem que aqui os discípulos, eles poderiam ter pedido tantas coisas ao Senhor, poderia ter pedido, Senhor, cura a mim, cura a minha família, cura os meus amigos, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá alguma coisa, mas não. Vendo o exemplo de Jesus, do próprio Pai, a intimidade que ele tinha na oração, eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. Então, se você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, se você não sabe orar, se você não consegue orar, se você não consegue se concentrar na oração, se você não consegue tempo para a oração, peça ao Senhor, assim como fizeram os discípulos. Peça a Ele te ensinar a orar. Peça a Ele a te ensinar a ter essa comunhão com Ele. Que o teu casamento e o teu relacionamento vai mudar da água para o vinho. Amém? Eles não disseram, nos ensina a pregar ou nos ensina a curar. Não, eles queriam aprender a orar como Jesus orava. Da mesma forma, se queremos ter uma família e um casamento de sucesso, precisamos aprender o caminho da oração. Oração para mudar o cônjuge. Um dos filmes cristãos de que mais gosto se chama Quarto de Guerra. Ele mostra o casal Elizabeth e Tony passando uma séria crise no casamento. Um dia, Elizabeth conhece uma mulher que lhe ensina o poder da oração. E a partir daí, antes de tomar a decisão de se divorciar, mudar de cidade ou ter qualquer atitude precipitada, ela se entrega a uma vida de clamor a Deus a fim de salvar seu casamento. E o final a gente já sabe, eles tiveram seu casamento completamente restaurado. Aí eu te pergunto, qual o círculo de amizade que você tem andado? Qual é a mesa que você tem se sentado? Qual é o tipo de papo que você está tendo com as pessoas? As pessoas, o teu círculo de amizade, eles estão te levando mais próximo ao céu? Eles estão te levando mais próximo ao Senhor? Esses teus amigos estão te ajudando a você crescer espiritualmente? Ou eles só te levam para caminhos duvidosos, para caminhos os quais você não gostaria de ir, para caminhos os quais será muito difícil você voltar sem a ajuda do Senhor? Fala aí, como que está o teu círculo de amizade? Essa mulher, ela conheceu uma outra mulher a qual a ensinou a orar. Vale dizer que já havia algumas mulheres que se entregaram à oração pelos seus maridos, e vice-versa. Contudo, os anos se passaram e seus cônjuges não se converteram a Cristo. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano,
e ele mesmo não vai contra as leis que instituiu. Ele não queria robôs, mas pessoas para estarem com ele de livre e espontânea vontade. Paulo fala sobre esse assunto relacionado à salvação do cônjuge não cristão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 16 ao 17, fala assim: Esposa, como você poderá ter certeza de que seu marido se converterá? Ou você, marido, como você poderá ter certeza se a sua esposa se converterá? Mas ao decidir tais assuntos, tenham certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou. Logo, não há garantias de orar para alguém mudar a sua fé e isso acontecer, pois não depende só de Deus, mas da vontade de cada um. Todavia, ao longo de quase 30 anos de ministério com casais, já vi inúmeros casamentos que estavam em crise a ponto de optarem pela separação, ou até mesmo já separados, serem restaurados com a salvação do cônjuge ou sua mudança extraordinária. Tudo isso porque um deles se dispôs a pagar o preço de oração. Quando começamos a orar e a depender de Deus, Ele começa um processo de transformação dentro de nós, que afetará toda a nossa família, mas afetará no bom sentido. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Gente, orem, orem e orem. Já ouviram aquele ditado que fala assim, ora que melhora? Com 4 meses de casados, fomos desafiados pelos nossos pastores a assumir o ministério de casais. Da nossa igreja. Era o grupo composto por casais com até 10 anos de matrimônios. Aceitamos honradamente, sabendo que seria uma oportunidade incrível para desenvolvermos o nosso chamado. Logo de início, passei a ser procurada por muitas mulheres que estavam com problemas no casamento, e tive a iniciativa de começarmos uma reunião de oração com elas. Lembro como se fosse hoje. No primeiro dia em que nos encontramos, os pedidos foram unânimes, inclusive o meu. Quero pedir que Deus mude o meu marido. Hoje sorrio me recordando disso, mas na época era a nossa súplica mais sincera. O tempo passou e certo dia senti o Espírito Santo me falar: Maírla, você precisa começar a mudar, minha filha. A princípio não entendi aquela orientação, eu retruquei. Mas Senhor, como assim? Eu já sou uma mulher de oração, a líder de intercessão da igreja, professora na escola dominical, tenho mais tempo de convertida que ele. Como eu ter que começar a mudar? Acho que o Senhor entendeu errado a minha oração. E ele, com amor, falou ao meu coração assim: Filha, quando você começar a mudar, o seu esposo vai mudar também. Bem, aprendi ali que nem sempre as nossas orações são respondidas de maneira esperada. Deus, que vê tudo de forma soberana e sabe a nossa verdadeira necessidade, guia-nos por estratégias inimagináveis. Quando me rendi à sua orientação, percebi de fato o quanto eu precisava de mudança. As minhas atitudes de excessiva cobrança dentro de casa e a cara fechada constantemente afastavam o meu esposo de mim. E quando comecei a mudar as minhas atitudes, como valorizar verbalmente as suas virtudes e ser mais sorridente dentro de casa, ele começou a mudar automaticamente. Glória a Deus, aleluia! Lá em Gálatas, capítulos 6, versículos do 7 ao 9. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Me diz aí, o que você tem plantado dentro do teu relacionamento? Como diz ali, você só fica de cara fechada dentro de casa? Você fica só reclamando? Você fica só engrandecendo os defeitos do teu cônjuge? Começa a mudar, vira essa chave.
Começa a glorificar a Deus pelos defeitos do teu cônjuge. Começa a sorrir mais, começa a ser mais carinhoso, mais carinhosa, e você vai ver que as coisas vão mudar. Mas daí você vai dizer: "Ah, Sandra, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa". Realmente, eu não conheço, mas você e Deus conhecem. E você e Deus podem restaurar juntos esse casamento. Você fazendo a tua parte, orando, se entregando em oração e querendo, desejando essa mudança na tua vida, para que o teu cônjuge possa mudar também através da ação de Deus. A verdade é que, quando nos posicionamos em oração, a história começa a mudar, principalmente em nós mesmos. Deus tem uma vontade perfeita para nós, o nosso casamento e a nossa família. Antes de tomarmos decisões que poderão afetar a todos, dependamos dele em oração. Na hora do conflito, convide Jesus para ajudar a superá-lo. Começamos este capítulo contando sobre a nossa primeira grande briga, com apenas 2 meses de casado. Estávamos em um momento de impasse. A Maírla, extremamente sentida por eu ter sido grosseiro, eu, profundamente ofendido por ter sido desrespeitado. Estava difícil entrarmos em acordo, mas decidimos orar e pedir a Deus que nos ajudasse a resolver aquela situação. É impressionante como ter um coração rendido a Jesus em oração muda os céus sobre o nosso lar e nos ajuda a acalmar e a organizar as ideias. Após algumas horas após a briga, eu a procurei pedir perdão, pois vi que tinha passado dos limites ao extravasar a minha indignação. E ela, por sua vez, pediu perdão por não ter dado a importância devida ao meu pedido. Perdoamo-nos e nos abraçamos. Então ficou tudo bem. E esse foi o primeiro de muitos conflitos resolvidos que tivemos ao longo dos anos. Todos, sem exceção, promoveram nosso amadurecimento e trouxeram mais solidez à nossa relação. Estrago versus resultado. Aquele que vive de emoções viverá sem princípios. Estávamos em um aconselhamento conjugal e a jovem senhora confessou que realmente tinha dificuldade de controlar a sua falta de paciência dentro de casa. Ela nos contou que, depois de um dia de trabalho, chegou ao lar e seu marido havia mudado os móveis da sala de lugar, inclusive o sofá no qual ela gostava de ver TV à noite. Isso a deixou muito nervosa e ela soltou os cachorros em cima dele. Ele justificou que quis melhorar a posição da TV, mas para ela não foi suficiente e o encheu de ofensas. Agora eu pergunto, será que esse marido se animará ou terá mais iniciativas para arrumar a casa? Será que ele vai ter prazer de estar ao lado dela, sabendo que a qualquer hora ela pode estourar? Sim, haverá momentos em nosso casamento que vão vos tirar do sério. E uma das maiores tentações na hora do conflito com o cônjuge é se deixar levar pelas emoções. A nossa vontade carnal sempre vai pender para o excesso de ira, a gritaria, o desrespeito, o egoísmo. Mas, se queremos ter um casamento 5 estrelas, devemos nos esforçar para, na hora da raiva e decepção, filtrar o que pensamos e não extravasar o que sentimos de forma destemperada, pois isso pode arruinar o relacionamento aos poucos. Lá em Efésios 4, 26 ao 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É fácil? Claro que não. Mas quem disse que seria? Tudo que é bom tem um preço a pagar, e no caso do casamento, o preço é morrermos para as vontades da natureza humana e darmos lugar ao Espírito Santo dentro da nossa casa. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. Porque nós, por natureza,
Gostamos de fazer as coisas ruins que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer, e as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e todas essas espécies de coisas. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 17, e depois 19 a 23 e o 25. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Gente, se vocês querem acompanhar essas leituras bíblicas que eu estou falando aqui desse livro, sempre quando tiver alguma menção bíblica, vocês podem olhar para o vídeo que ali eu coloco qual que é a parte da Bíblia que a gente está lendo, tá? Para vocês não se perderem e não ficar só nas minhas palavras, assim vocês conseguem acompanhar também lá pela palavra do Senhor. Aprendi que Deus é o mais empenhado para que tenhamos um casamento feliz. Então precisamos pedir a sua ajuda para conseguirmos agir com sabedoria e alcançarmos o resultado que esperamos. Ele tem as forças de que precisamos para vencer em nosso casamento. Quantas vezes, em momentos de resolver um conflito com meu esposo, eu ouvia suas queixas sobre meu comportamento e via que ele tinha razão, mas era o meu jeito de ser. Então, enquanto ele falava, eu orava e dizia: Deus, me ajuda a reagir dessa maneira, que eu sei ser a correta e que vai deixar o meu esposo feliz. E ele me ajudava e sempre era mais fácil mudar. Com a ajuda dele, conseguiremos superar o conflito sem deixar sequelas no relacionamento. E o teu relacionamento, teu matrimônio, tem alguma sequela de alguma briga, de algum desentendimento que vocês já tiveram? Então ore que Deus vai quebrar tudo isso na tua vida. Tenham momentos de oração juntos. Se vocês são um casal, orem juntos. Uma das férias mais inesquecíveis que tivemos em nossa vida foi em 1995 com os nossos pastores de Jair e Laura Guerra. Eles tinham um casamento muito estruturado e felizes e foram os fundadores do Ministério SOS Família. No primeiro dia de viagem a caminho de Vila Velha, um litoral lindo do nosso país, nosso pastor esperou até que a conversa no carro silenciasse e disse: Vamos ter um momento de buscar ao Senhor juntos? Aquilo me soou um pouco estranho. Como assim? Orar em voz alta enquanto estamos no carro? Mas concordamos, claro, vendo o que viria a ser esse momento. Eles cantaram um hino que não conhecíamos e logo após meu pastor disse: Agora cada um de nós vai fazer uma oração daquilo que sentir no coração. À medida que cada um foi orando, a presença de Deus foi enchendo aquele carro a ponto de não conseguirmos nos conter e começarmos a chorar. Ele estava ali. Jesus estava ali quando, juntos como casais, estávamos sinceramente buscando a sua presença. Em quase todos os dias das férias, nosso pastor nos chamava para termos momentos como esse, orando e louvando ao Senhor. Dava para perceber que essa atmosfera de temor a Deus se refletia no casamento deles, e éramos tocados pela paz profunda e harmonia que os envolvia.
Esse exemplo marcou a nossa vida para sempre e até hoje. Quando tiramos férias em família, reunimos os nossos filhos, normalmente depois do jantar, para juntos buscarmos ao Senhor. Que discipulado poderoso tivemos o privilégio de ter ao lado desse casal de oração. E assim aprendemos que uma das coisas mais poderosas que um casal pode fazer é orar um pelo outro e orarem juntos. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Você pastor, você pastora, você líder, independente do ministério, mas você líder, tem discipulado teu ministério? As pessoas que vêm buscar, vêm pedir ajuda para você? Você tem orado junto com essas pessoas? Você tem motivado, você tem incentivado as pessoas à oração? À intimidade com Deus? 10 vezes mais. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregará? Olha só o que diz este texto de Deuteronômio. Um vence 1000 e dois vencem 10.000. Quando existem dois juntos pelejando na presença de Deus, eles vencem não apenas o dobro, mas 10 vezes mais. Eita glória! Quantas batalhas espirituais eu e meu esposo já passamos ao longo da nossa vida. Em todas elas posso afirmar que oramos juntos e, consequentemente, vencemos unidos. Mas talvez você diga, pastores, mas meu cônjuge não é cristão, como vamos orar juntos? Meu cônjuge é cristão, mas não gosta que oremos juntos. Ou ainda, somos cristãos, mas não temos esse hábito. Bem, nunca é tarde demais para começar. Se o seu cônjuge ainda não serve a Cristo, ore a Deus para que ele incline o coração de maneira que vocês façam isso juntos, até ele querer orar com você. Insista você mesmo na oração pelo seu casamento. Quando ficamos cientes de que uma das armas espirituais mais poderosas é a oração, a nossa perspectiva muda por completo. A Bíblia nos ensina que há uma luta espiritual ocorrendo contra nós, consequentemente contra nossa família e casamento. Afinal, o diabo odeia tudo que Deus criou, porém maior é o nosso Deus, e quando buscamos e confiamos nele, a nossa vitória já está garantida. Lá em Efésios, capítulo 6, dos versículos 11 e 12. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu Deus. Minha gente, é forte. Desafio Casamento 5 estrelas. Oração sincera. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou com muito falar, mas o que lhe agrada de verdade é quando temos um coração sincero na sua presença. Então, agora, pare tudo e faça uma oração sincera a Ele, baseado em tudo que você leu neste capítulo. Declare a Ele a sua dependência e peça um novo tempo em sua vida conjugal. Ele está aí ao seu lado neste momento para ouvir a sua oração. Gente, façam isso. Aonde você estiver nesse momento, não precisa de uma oração longa, não precisa de palavras lindas, maravilhosas, de você tirar o dicionário da goela, sabe? Mas faz a tua oração com o teu coração. A mais simples possível, a mais breve possível, muitas vezes, mas com o teu coração voltado ao Senhor.
E aqui eu deixo uma palavra final. Com 13 anos, uma vizinha ofereceu que eu dirigisse o seu carro até o início da nossa rua. Sem receber muitas explicações, sentei-me no banco do motorista, apertei o acelerador com toda a força e me confundi entre o freio e a embreagem, e que fez o carro quase entrar na casa da frente. Essa experiência de algum modo me traumatizou para pegar o volante novamente. Eu pensei 2 vezes antes de entrar na autoescola. Nas primeiras aulas, eu ficava muito nervosa e sempre achava que não manteria o controle do veículo. Foi preciso confiar nos ensinos do instrutor para tirar o carro do lugar com segurança e colocar em prática o que eu havia aprendido. Da mesma maneira, este livro trouxe muitos ensinamentos para você ter um casamento de sucesso. Porém, se ficar só no conhecimento, ele não vai sair do lugar. Será necessário romper limites e medos, se preciso for, e se esforçar para praticar cada princípio ensinado aqui, pois só assim haverá uma mudança efetiva no relacionamento com o seu cônjuge. Vale lembrar que nesta jornada talvez não existam progressos e respostas imediatas. Então seja insistente e perseverante, sabendo que não está só nessa corrida. Deus ama sua família e está pronto para ajudar você a alcançar um casamento 5 estrelas. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Eita glória! Meu Deus, que bênção! Gente, eu tô amando ler. Tô amando ler isso aqui, tô amando ler para vocês. Aqui no final do livro tem a fotinha aqui, ó, do pastor Ricardo e a sua esposa Maírla Vasconcelos. Esses são os autores desse livro e dos próximos livros que nós vamos ler. Sabe, tá sendo bênção, gente. Aqui eu fecho, 5º e último capítulo desse livro maravilhoso. Milagres é só Deus que faz. Não é porque nós acabamos de ler esse livro que a tua vida vai mudar da água para o vinho, mas vai ser através da tua entrega ao Senhor, vai ser do teu desejo dessa intimidade com o Senhor, e vai ser o teu desejo de você mudar em primeiro lugar, para depois o teu cônjuge ver essa diferença em você, essa mudança em você, e o Senhor vai transformar. Ele vai restaurar. Sabe aqueles caquinhos? Você vai falar, mas Sandra, meu casamento está em cacos, meu casamento já quebrou, meu casamento já se acabou. Não, não aceite isso. É voz de Satanás. E no dia de hoje eu declaro na tua vida, no nome de Jesus, que Satanás não tem voz e nem vez na tua vida. Satanás não tem voz e nem vez no teu matrimônio. Você será restaurado através do Senhor que tudo pode. E aqui nesse livro nós lemos tantas menções da Bíblia. Basta estudar. A Bíblia é o nosso manual. Esse daqui foi só um apoio, vamos dizer assim, para a Bíblia. Mas é o nosso dia a dia. É a tua mudança, é o teu desejo de mudar que vai mudar o teu casamento. Amém? Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez por nos assistir até o final. Se inscreva, comente, compartilha, ativa o sininho, manda esse vídeo para todas as pessoas, solteiros ou casados. Vamos aprender juntos, minha gente. E a partir de amanhã nós vamos ter a leitura deste livro aqui, que se chama Abrindo o Jogo sobre Sexo, Clássico versus Peladinha, que também é do pastor Ricardo e a pastora Maírla Vasconcelos. Este livro aqui, nós vamos ler. E vai ser também uma bênção, um divisor de água nas nossas vidas. E você vai acompanhar junto com a gente? Te espero, hein? Beijo, fiquem com Deus.